Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foi dado a Moisés, quando Deus tirou o povo da escravidão. Eles estiveram no Egito por 430 anos, mas a escravidão durou 400 anos. Permaneceram 430 anos, os primeiros 30 anos não era escravidão, porque o faraó tinha uma certa consideração com o povo Jacó, mas assim que ele morre, então entrou o período dos 400 anos que Deus tinha determinado a Abraão. Vão ser escravos na terra do Egito por 400 anos. E foi. Mas Deus o tirou. Então, quando saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai, Deus criou as leis e passou a Moisés para que ele falasse ao povo. A primeira aliança, ou pacto, primeiro pacto, foi dado a Moisés, povo de Israel. Vamos em Deuteronômio 4, versículo 13. Então vos anunciou ele quem? Deus, a sua aliança que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, os 10 mandamentos foi escrito em 2 tábuas de pedra em Horeb, que significa montanha, onde está o Monte Sinai. Vários montes, mas o Monte Sinai é aonde tudo aconteceu ali. Então, a lei de Deus a Moisés foi dada lá em Horeb. Vamos ainda em Deuteronômio 5. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. Versículo 2. O Senhor nosso Deus fez conosco a aliança em Horeb. Horeb, montanha, significa montanha. Vários montes. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, esta aliança não era com os pais daqueles que estavam ali, e sim com aqueles que estavam ali vivos, para cumprir. Foi a lei de Deus, passada a Moisés, para ele dirigir o povo. Vamos mais, Êxodo 31, 18. Êxodo 31. Então foi dada a Moisés 10 mandamentos, Deuteronômio 4, versículo 13. Agora nós estamos em Êxodo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Dedo de Deus foi escrito nas 2 tábuas de pedra. A lei de Moisés, tempo de Israel. Tempo de Israel, ele vai de Moisés até Cristo. São 1400 anos que essa lei durou. Mas por que é aplicada essa lei hoje? Porque
as igrejas aplicam essa lei de Moisés, os 10 mandamentos, nos dias de hoje. Porque quando veio Cristo, essa lei de Moisés, ela foi tirada. Né? Vamos em Malaquias 4. Malaquias, lá ainda no Velho Testamento, né? Mas já no final. Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A lei foi dada em Horebe, para estatuto e juízo. Era a lei de Deus, escrita pelo dedo dele, que deu a Moisés para direcionar o povo. Mas essa lei, ela não se aplica no dia de hoje. Vamos agora em Hebreus 7, versículo 15. Porque essa lei, que é aplicada hoje, tem interesse pessoal. A questão do dízimo. O dízimo está na lei de Moisés e não na lei de Cristo. Vamos em Hebreus 7. Hebreus 7, versículo 5. Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. A lei, qual lei? A lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído do nome de Abraão. Olha, a lei de Moisés autorizava o povo de Levi, a tribo de Levi, a recolher o dízimo de quem? Do povo de Israel, não do povo circunvizinho, não, somente do povo de Israel. Não recolhia dízimo de estrangeiros, né? Do povo que já habitava ali. Não, era do povo de Israel, mas no tempo de Moisés. E também é outra coisa bastante interessante, porque a lei de Moisés autorizava não, era lei, receber o dízimo. Mas também a mesma lei que ordenava receber o dízimo proibia consumir carne de porco, não somente carne de porco, peixe sem escama, por exemplo, um pintado, né? Fiote, barbado, tem muito aqui no Araguaia. Então, agora, pergunta para pastores em qualquer lugar aqui no Brasil: eles não comem a carne do peixe? Então, é uma coisa bastante contraditória, né? Porque a lei de Moisés não se aplica hoje, é fato, né? Mas eles aplicam a lei e não obedecem à lei, obedecem só a parte do dízimo. A parte de comer carne de porco, não, né? Comer uma carninha, uma costelinha de porco assada, é uma delícia, né? E eles consomem a carne de porco e o peixe também. Então não está cumprindo nem a lei de Moisés e nem a lei de Cristo, né? É uma coisa que deve ser observada, né? A aplicação dos 10 mandamentos hoje não tem possibilidade para isso. Hebreus 8. Vamos em Hebreus ainda. 8. Agora, a lei, essa lei de Moisés, ela foi mudada, né? Porque a lei dos 10 mandamentos, ela foi tirada. Hebreus 8, versículo 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se a primeira lei, a lei de Moisés,
os 10 mandamentos, o primeiro pacto, se não tivesse falta, não fosse irrepreensível, né, não teria necessidade de criar-se uma nova lei, como foi criada. Versículo 8. Por quê? Repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então já criou no pensamento de Deus de criar uma nova aliança, porque aquela primeira, né? Volta no 7, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, houve falha no primeiro pacto. Por isso Deus estabeleceu a segunda pacto, uma nova aliança, né? Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que a tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não a mesma aliança que ele fez com o povo de Israel lá em Horebe. Não, é outra aliança, tá? Uma nova aliança. 10. Por quê? Hebreus ainda 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e escreverei, eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é a nova aliança. A escrita é na mente, entendimento, né? E não em tábuas de pedra, e no coração. E o povo é o povo de Deus, e Deus é o Deus do povo de Israel. Versículo 13. Versículo 13. Dizendo: nova aliança. Nova aliança. Vê? No 8, ele disse que, porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecei uma nova aliança. Vamos no 13 aqui. Dizendo: nova aliança. Então, é um novo pacto, porque o primeiro foi achado em falha. Nova aliança. Envelheceu a primeira. A primeira lei de Moisés ficou velha, né? Sem valor. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, acabou ou não a lei de Moisés, os 10 mandamentos? Acabou, irmãos, acabou, não existe. Não se aplica 10 mandamentos. Hoje, vou ler de novo 13. Dizendo: nova aliança. Envelheceu a primeira qual? A que está no 7 aqui, ó. Vou ler o 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Versículo 13, onde eu estou lendo aqui. Dizendo: nova aliança, né? A primeira foi, passou. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, e perto está de acabar. Irmão, nós estamos há 2000 anos de Cristo, a lei de Moisés são 1400 anos. Então, essa lei tem 3.400 anos. Está velha, não está? Não existe mais. Não se aplica mais os 10 mandamentos. É aplicado por interesse pessoal, né? Não pelo mandamento de Deus, pela aliança de Deus. Hebreus 7, versículo 12. Então, houve mudança na lei. Vamos voltar no 7, versículo 12. Porque, mudando o seu sacerdócio, necessariamente faz-se também mudança da lei. Mudando o sacerdócio. Sacerdócio é doutrina.
Qual era a doutrina que tinha no tempo de Arão e Moisés? Mudando sacerdote. Morria o sacerdote, colocava outro. Morria o sacerdote, colocava outro. Né? Mas mudou o sacerdote, porque esse da nova aliança é sacerdote eterno. Né? Eu vou ler de novo 7:12. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando o sacerdote, mudou-se a doutrina. A doutrina do dízimo acabou. Agora nós estamos no tempo de Cristo, na lei de Cristo. Hebreus 7, ainda, versículo 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Acabou. É inútil. Não se justifica nada pelos 10 mandamentos nos dias de hoje. 19. 18, 19. Pois a lei, qual lei? A lei de Moisés. Nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Chegamos a Deus. No tempo da lei de Moisés, tinha o tabernáculo. E entrava no lugar santíssimo somente o sacerdote, uma vez por ano. E com a corda amarrada ainda, porque de repente, se ele tivesse sem falar, ele morria lá dentro. E tinha que tirar. Agora, a nova aliança. Nós podemos falar com o Filho de Deus qualquer hora. À noite, durante o dia, hoje, agora, por exemplo, eu estou conversando, falando das obras de Jesus, a obra de Deus, estou falando com Deus, para vocês. É a liberdade, a lei de Cristo é a lei da liberdade. Né? Atos 13, 39. Então, os 10 mandamentos saiu, ficou velho, perdeu o valor, né? Atos 13, 39. E aqui nós estamos na lei de Cristo. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado. Por quem? Por Jesus. Todo aquele que nele crê. Atos 13, 39. Todo aquele que nele crê é justificado, porque a lei de Moisés não pode justificar mais nada hoje, no tempo de Cristo. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. As cargas uns dos outros. Essa é a lei que nós temos. Ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo. Ainda em Gálatas 6:10, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, se nós não desfalecermos, não sairmos do caminho de Jesus, não desanimarmos, nós vamos ceifar, vamos ter galardão, vamos ter colheita, vamos colher aquilo que nós plantamos. As obras que nós fazemos é a que nós vai determinar. Para onde? Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, enquanto temos tempo, se estamos vivos, estamos andando, estamos trabalhando, vamos fazer o bem, né? Principalmente aos domésticos da fé. Quem é os domésticos da fé? Os irmãos. Os que estão andando no caminho de Jesus. Mas qual é a carga que Paulo escreveu em Gálatas 8? Vamos em 1 João 5, 3. Vamos ver qual é a carga. 1 João 5, versículo 3.
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A lei de Cristo não é pesada, os mandamentos de Cristo não é pesado. Essa é a carga que ele escreveu em Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo, né? Mas vamos ver em Mateus 28, Mateus 11, vamos ler Mateus, vamos ver, Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, é a lei da liberdade, né? Mas qual é o fardo de Jesus? Vamos em Mateus 28. Mateus 28, no último capítulo, 19 e 20. Olha o fardo de Jesus e a carga que nós temos que carregar. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Essa é a carga que nós levamos. Levar o Evangelho, amados, né? Essa é a carga. E para cumprir a lei de Cristo. Mas, voltando nos 10 mandamentos, né? O povo aplica os 10 mandamentos, que foi retirado. Eu vou ler Malaquias, aonde é colocado onde é aplicado os 10 mandamentos. Aqui, Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher-te. Amado, observa uma coisa natural. O que acontece, não no mundo inteiro, não, no Brasil. 70% da população brasileira é pobre. E todo mundo dizima. Quem é que enche o celeiro? É o que dizima ou quem recebe o dízimo? Vê onde é que está o engano aí. E a força do medo é instruído por medo, né? E por causa de vós, repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra. Quem é o devorador? É o gafanhoto? Não. O devorador hoje é os recebedores de dízimo, né? São bilionários. Bilionários. Estou falando do que eu vi, porque tem vezes que eu vejo gente, tem tempo que eu não vejo, mas eu já vi, vai no banco fazer um depósito para a igreja fulano de tal, eles não recebem, porque já completou a cota. É tanto dinheiro que o banco rejeita naquele dia, vai ficar para outro dia para depositar. Quem é que está se enriquecendo? Por que tem tanto pobre assim? Né? Seu filho dizima, você dizima, seu neto vai dizimar e nunca para, né? Nunca para, não para. E essa lei, ela não existe, né? Vamos botar no 6.2 aqui, Gálatas 6.2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Essa é o nosso trabalho nos dias de hoje. Eu não quero
apontar o dedo para ninguém. Essa é a realidade dos tempos de hoje e está aqui na Bíblia, tá? Os 10 mandamentos, como está aqui, Hebreus. Eu vou voltar em Hebreus 12, 8, só para finalizar. Hebreus 8. Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versículo 8. Vamos começar no 7. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se o primeiro mandamento não tivesse repreensão, não precisava da nova aliança. Vamos lá no 13 agora, dizendo nova aliança. Envelheceu a primeira, a de Moisés e das mandamentos. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Acabou, irmão. Não existe 10 mandamentos no dia de hoje. Por hoje é só, até a semana que vem.